Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é uma terça-feira, dia 8 de novembro de 2022 e este é o podcast de número 21. Pois bem, vamos falar hoje a respeito das manifestações que ainda continuam em grande parte do nosso país. Manifestações essas feitas por apoiadores do presidente derrotado, Jair Bolsonaro, nas eleições do último dia 30 de outubro. Olha, o protesto desses apoiadores de Jair Messias Bolsonaro estão em todos os lugares, em muitas partes do país. Mas aqui no estado de Pernambuco, em particular na BR-232, essa que vem até Salgueiro, tá? Ali nas imediações do bairro do Curado, onde fica o complexo militar no Recife, né? Onde fica o Comando Militar do Nordeste, este quartel que comanda 4 estados aqui no Nordeste, vem recebendo aí um número de protestantes muito grande. As manifestações vêm sendo pacíficas, sem interrupções de vias públicas, o que ajuda, né, a população na questão do ir e vir. A lei é clara, a nossa Constituição é clara quando diz que todo mundo tem a liberdade para se manifestar, inclusive desta forma. Eu particularmente não sei por que esses manifestantes estão à frente desses quartéis. Eles poderiam estar à frente do Palácio do Planalto, lá em Brasília, à frente do TSE, à frente dos tribunais superiores, aonde aconteceram, digamos assim, as apurações, né, dessas urnas, e eles estão contestando esses resultados. Gente, foram 2.100.000 votos em desfavor de Bolsonaro. O país está dividido e nós sabemos disso. Mas quem votou em Bolsonaro perdeu as eleições. Se por um acaso quisessem contestar alguma coisa, isto deveria ter acontecido antes das eleições, não depois que o juiz apita o final do jogo, tá? Então, lá no Comando Militar do Nordeste, é um dos pontos que está acontecendo aqui no estado de Pernambuco, essas reivindicações. Resistências, os bolsonaristas, né, seguem aglomerados, né, e decididos a permanecer no local. Crianças, idosos, grupos de famílias estão se organizando com tendas e estruturas, né, de acampamentos. Jornalistas de diversos meios de comunicação estiveram presentes no local para saber mais informações a respeito, né, disso aí, e foram hostilizados pelos grupos que o expulsaram, a equipe desses jornais, né, argumentando que a imprensa não é bem-vinda. Eu queria saber como é que a imprensa não é bem-vinda, se a imprensa não pode divulgar. É claro que existe imprensa, tá, que faz vistas grossas, como aconteceu aí no caso da Jovem Pan, que nós tivemos praticamente uma censura, tá? E alguns meios de comunicação não se posicionaram, não foram solidários à Jovem Pan. Diga-se de passagem também que a Jovem Pan não vem fazendo críticas só a um governo, tá? Vem acusando esse governo sem que haja provas concretas a respeito disso. Quando eu falo a Jovem Pan, eu estou falando os seus colaboradores e não exatamente a instituição Jovem Pan. Que nós vivemos aí num estado crítico, num estado delicado, por parte de algumas arbitrariedades de ministros e de chefe de tribunais superiores, isto é fato. A imprensa, de um modo geral, não é
aqui brasileira não é feito nos Estados Unidos, que tem jornais que são de esquerda e outros que são de direitas. Uns lá são republicanos e outros são democratas. Não, aqui não. Todo mundo sabe que há interesse financeiro por parte dessas empresas de comunicações. Isto é fato, tá? Mas geralmente deixam de lado o jornalismo, um jornalismo puro, um jornalismo autêntico, como deveria ser. Voltando aqui às manifestações, outras manifestações, e essa eu repudio veementemente, estão acontecendo lá no Pará. Por quê? Algumas rodovias lá no Pará estão fechadas e esses manifestantes entraram em conflito com a Polícia Rodoviária Federal. Olha, gente, o direito de ir e vir tem que ser respeitado. Eu não estou lá, não estive lá, mas eu vi imagens aqui onde carros da Polícia Federal estão sendo apedrejados, né? A Polícia Federal está sendo expulsa dos locais e isso não é correto. Como também não é correto bandidos policiais, porque existem bandidos policiais, né, tratarem esses manifestantes como se fossem marginais. Então, cada um no seu quadrado. Então, esses acontecimentos esses fatos estão acontecendo lá no Pará. Os manifestantes são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né, e estão inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do último dia 30. Eles fazem parte do movimento que tenta, há uma semana, fechar rodovias pelos países em protestos contra o resultado do segundo turno. Olha, para fechar esse podcast, o Ministério da Defesa informou em nota ontem que provavelmente amanhã, tá, vai entregar ao Tribunal Superior Eleitoral, tá, um relatório, né, a respeito do sistema eletrônico de votação elaborado por técnicos das Forças Armadas. Os militares fazem parte dessa comissão da transparência criada pelo próprio TSE para fiscalizar as eleições que aconteceram aí no dia 30 de outubro. Com o fim do pleito, outras entidades também entregaram à Justiça Eleitoral suas conclusões sobre esse processo eleitoral. Na semana passada, a Missão Internacional da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, tá, concluíram que as eleições brasileiras ocorreram de forma segura e confiável. De acordo com a entidade, a votação por meio de uma urna eletrônica é, abre aspas, confiável e credível, fecha aspas, tá? E permitiu a contagem célere dos votos segundo a CPLP. Não há reclamações suscetíveis para colocar em dúvida a transparência do processo de votação. Então, eu não acho que vai acontecer muita coisa quando os militares entregarem este relatório, tá? E esses manifestantes estão fazendo essas manifestações esperando que o Exército, né, diga, olha, houve problemas. E aí, isto vai só inflamar mais ainda esses manifestantes. E isto não é bom para a população e não é bom para o país. Tenha todos um bom dia.